Ao longo dos séculos, surgiram relatos que desafiam nossa compreensão do mundo. Neste episódio, exploramos 13 enigmas que apagam as fronteiras entre a história e o mito. Pedras entalhadas que não deveriam existir, guerreiros que lutavam em transe, línguas que ninguém conseguiu decifrar e muito mais. Artefatos encontrados em terras impossíveis, figuras lendárias que poderiam ter sido reais, civilizações perdidas entre as ondas do tempo, histórias autênticas, sem certezas. Prepare-se para olhar para o passado com novos olhos, porque nada disso deveria ter acontecido, mas aconteceu. A Pedra Rúnica de Kensington. Em 1898, nos campos tranquilos do centro de Minnesota, um agricultor sueco, chamado Olof Öhman, desenterrou uma laje de pedra enquanto limpava seu terreno perto da pequena vila de Kensington. O que ele encontrou não era uma rocha qualquer. Era uma peça de granito retangular, com cerca de 76 centímetros de altura por 40 de largura, coberta por inscrições entalhadas em antigos caracteres rúnicos. Segundo Öhman, a pedra estava presa entre as raízes de uma árvore de tamanho médio, sugerindo que jazia ali, esquecida, há séculos. A presença de raízes entrelaçadas ao redor da laje reforçava a impressão de que a descoberta não era recente, mas o redespertar de algo muito antigo. Assim nasceu um dos mistérios mais desconcertantes da arqueologia norte-americana, despertando paixões, debates e ceticismo por mais de um século. A inscrição, cuidadosamente traduzida por especialistas em runas, parecia narrar a jornada de um grupo de exploradores nórdicos que no ano de 1362 teriam chegado ao coração do continente americano. O texto relatava uma expedição de homens que, após avançarem por rios e caminhos distantes, sofreram uma tragédia. 10 de seus companheiros partiram para o silêncio eterno, vítimas de um ataque ou de uma calamidade desconhecida. A pedra, segundo há de o relato, foi erguida como um monumento para honrar a sombra do que foram aqueles guerreiros. Se isso fosse verdade, a história das descobertas na América mudaria para sempre. Não apenas confirmaria que os vikings chegaram à América do Norte séculos antes de Colombo, como também significaria que eles avançaram milhares de quilômetros para o interior, até o que hoje é o meio-oeste dos Estados Unidos. Um fato que transformaria nossa compreensão sobre a exploração nórdica no Novo Mundo. Mas desde o início, a pedra gerou polêmica. O achado foi recebido com uma mistura de assombro e dúvida. Linguistas e historiadores analisaram cada traço rúnico em busca de pistas sobre sua verdadeira origem. Logo, sinais preocupantes surgiram. Especialistas apontaram inconsistências na gramática e o uso de palavras que não batiam com o nórdico antigo do século XIV. Em vez disso, as estruturas pareciam coincidir muito mais com os dialetos escandinavos do século XIX, a mesma época em que Öhman vivia em Minnesota. Essas observações levantaram suspeitas fundadas. Como seria possível uma inscrição medieval empregar uma linguagem moderna? A teoria de uma falsificação começou a ganhar força nos círculos acadêmicos. A controvérsia não parou por aí. Geólogos entraram na discussão, analisando os padrões de erosão nos sulcos da pedra. Alguns afirmaram que a profundidade das runas era coerente com uma antiguidade de vários séculos. No entanto, outros especialistas discordaram frontalmente. Para eles, as marcas pareciam limpas demais, como se tivessem sido feitas por ferramentas modernas, e não por instrumentos de ferro antigos. A pedra de Kensington ficou presa entre dois mundos, o da história genuína e o do engano cuidadosamente planejado. Tudo isso ocorreu em uma época peculiar, o auge do nacionalismo escandinavo na América. No final do século XIX, milhares de imigrantes suecos e noruegueses buscavam um sentido de pertencimento em uma terra nova. Nesse contexto, um achado como esse
tinha um peso simbólico incalculável. Era a prova de que seus ancestrais não eram recém-chegados, mas que já haviam deixado suas marcas no solo americano muito antes de qualquer outro europeu. Alguns historiadores sugerem que essa necessidade de afirmação pode ter motivado a criação da pedra. Talvez não como uma fraude maliciosa, mas como um ato de orgulho cultural, uma forma de reivindicar um lugar na história através de um passado heróico. Se foi assim, a pedra rúnica seria menos uma mentira e mais uma expressão romântica de identidade. Seja qual for a verdade, o enigma persiste. Décadas de investigações e métodos sofisticados não conseguiram inclinar a balança de forma definitiva. Hoje, a pedra repousa em um museu, protegida por um vidro e tratada com reverência. É uma peça que desperta tanto fascínio quanto suspeita. Para muitos, um elo com um legado viking esquecido. Para outros, um alerta sobre o poder das narrativas. Teria sido deixada por exploradores nórdicos em rios desconhecidos ou é fruto de uma imaginação fértil? As perguntas se acumulam, mas as respostas seguem esquivas. A pedra permanece sólida e desafiadora, esperando que o tempo, ou a própria história, decida revelar sua verdade final ao mundo. E falando de verdades ocultas e relatos impossíveis, há lendas que desafiam não apenas a lógica, mas a própria fé. Algumas histórias cruzam oceanos para reescrever capítulos sagrados. É o caso de uma pequena aldeia no norte do Japão, que afirma até hoje que ali viveu e partiu para o descanso um homem cujo nome mudaria a humanidade: Jesus Cristo. Jesus no Japão, o Cristo que cultivava alho. Em uma aldeia isolada no norte do Japão, cercada por colinas verdes e vastos campos, esconde-se um dos relatos mais estranhos da história. No pequeno vilarejo de Shingo, existe uma crença insólita. Jesus Cristo não morreu crucificado em Jerusalém. Segundo a tradição local, ele escapou da execução e atravessou a Ásia e a Sibéria. Terminou seus dias no Japão, vivendo como um simples agricultor, marido e pai. Este relato parte de uma premissa que desafia a doutrina tradicional. Durante os chamados Anos Perdidos de Jesus, entre os 12 e 30 anos, ele teria viajado pelo mundo em busca de conhecimento. A lenda afirma que ele chegou ao Extremo Oriente, estudando teologia e medicina natural, com sábios e curandeiros. Viveu anos no Japão antes de retornar à Judéia para sua missão pública. Contudo, ao voltar, foi traído. A história toma um rumo dramático. Para salvá-lo, seu irmão mais novo, Izukiri, teria assumido seu lugar na cruz. Jesus fugiu novamente para o leste, cruzando desertos e montanhas até alcançar o Japão mais uma vez. Ali, estabeleceu-se definitivamente sob o nome de Daitenku Taro Jurai. Assentou-se em Shingo. Viveu de forma humilde, cultivando alho e levando uma vida serena. Casou-se com Miyuko, teve 3 filhas e partiu para o silêncio eterno aos 106 anos. Os moradores garantem que ele foi sepultado em uma tumba simples nas colinas, ao lado de outro monte que guardaria a orelha de Izukiri e uma mecha de cabelo da Virgem Maria, trazidas da Terra Santa. Esta versão não está em livros sagrados, mas em Shingo é parte da identidade local. É uma história transmitida com seriedade. Para eles, o Cristo histórico não terminou em uma cruz, mas em paz, como um deles. Lá, ele viveu uma vida longa. Não foi profeta nem figura pública. Foi um homem comum que escolheu o anonimato após escapar da morte. Quando chegou ao seu descanso final, foi enterrado sob um monte de terra cercado por madeira. Sem cruzes, sem símbolos, apenas a terra, o silêncio e a memória de uma vida oculta, longe dos olhos da história oficial. Ao lado de sua sepultura, outra ainda mais enigmática, a de seu irmão Izukiri. A lenda diz que seus restos mortais simbólicos
foram trazidos como prova de uma conexão trágica que os uniu para sempre. Esses montes de terra, discretos, são o coração de Shingo. Não há catedrais, apenas dois marcos poderosos que definem todo um povo. A história ganhou força na década de 1930, com a suposta descoberta dos pergaminhos Takenuchi. Eram textos em caracteres arcaicos, que narravam a vida de Jesus no Japão, com mapas e detalhes migratórios. Mas a emoção durou pouco. Os documentos desapareceram misteriosamente, supostamente destruídos pelas autoridades da época. A autenticidade jamais foi provada. Nenhum perito conseguiu estudá-los a fundo. Para os habitantes, porém, a falta de provas não apaga a história. Ao contrário, envolve-a em uma aura de mistério ainda mais profunda. Em um mundo de explicações exatas, Shingo prefere o espaço onde a fé e a lenda se entrelaçam. Hoje, a chamada Tumba de Cristo atrai milhares de curiosos e estudiosos. Shingo orgulha-se de ser o lar de Cristo no Japão. Entre arrozais e caminhos estreitos, o passado e o impossível convivem em harmonia. Todo ano, o vilarejo celebra um ritual com cantos e danças tradicionais. Não rezam em aramaico. Homenageiam o Cristo agricultor, o homem sábio que viveu em paz. Um pequeno museu preserva esse arquivo informal. Fotos, mapas antigos e reproduções dos pergaminhos perdidos. O local mantém o relato vivo, tornando-o parte inseparável da cultura local. Para a academia, contudo, não há evidências. Sem registros antigos ou provas genéticas, historiadores veem a lenda como uma criação do século XX para fortalecer a identidade da região. Ainda assim, a história resiste. É um ato de resistência cultural. Afinal, às vezes o mais importante não é se o fato ocorreu, mas o que ele significa para quem acredita. Shingo continua contando uma história que desafia a razão, mas não a imaginação. A figura do homem que veio do oeste continua caminhando, simbolicamente, entre os campos de alho. O fascinante aqui é o sincretismo, a fusão do sagrado com o doméstico. Um Cristo sem coroa de espinhos, mas com mãos calejadas e ferramentas de lavoura. É o desejo humano de trazer o divino para perto de casa. O anseio de que o sagrado tenha caminhado pelas mesmas montanhas e bebido do mesmo rio. Jesus foi um agricultor japonês? Provavelmente não. Mas a história criou raízes, rituais e um senso de pertencimento que ultrapassa a lógica. No topo da colina, um cartaz de madeira resume tudo. Aqui descansa Jesus Cristo, Salvador do mundo. Apenas o vento e uma história que se nega a morrer. A tumba segue ali, inalterável, aguardando que o tempo revele uma verdade que talvez não seja histórica, mas profundamente humana. Pois há lugares arrancados da história, como se tivessem pertencido à terra firme e depois sumido no abismo. Assim chegamos a outro mistério, uma massa de terra submersa no Oceano Índico, que pode ter sido um continente perdido. Seu nome é o Platô de Kerguelen, e sua história parece saída de um mapa que não existe mais. O Platô de Kerguelen, o continente que desapareceu sob o mar, nas profundezas do Oceano Índico, em uma região inóspita e longe de qualquer rota comum, onde os ventos açoitam sem descanso e as águas geladas permanecem quase inexploradas, jaz uma enorme massa de terra submersa. É o Platô de Kerguelen, uma formação geológica colossal que cobre mais de 500 mil quilômetros quadrados sob o mar. Para se ter uma ideia, esse número equivale ao tamanho da França ou do estado da Califórnia. A dimensão é impressionante, mas sua história é ainda mais profunda. Ao contrário de outras formações submarinas, o Platô de Kerguelen nem sempre esteve sob as ondas. Durante milhões de anos, grandes porções desta massa permaneceram erguidas, formando um território continental isolado. Hoje, apenas algumas ilhas restam na superfície. As ilhas Kerguelen, a ilha Heard
e as Ilhas McDonald. Esses fragmentos escarpados e gelados, castigados por tempestades, são os últimos vestígios visíveis de um mundo geológico que desapareceu. A história do platô remonta a 130 milhões de anos atrás, no início do período Cretáceo. Naquela época, erupções vulcânicas massivas, alimentadas por uma anomalia térmica no manto terrestre, o chamado Ponto Quente de Kerguelen, começaram a erguer esta região do leito marinho. Conforme a lava fluía e se solidificava sobre uma base antiga de crosta continental, surgia uma estrutura híbrida. Nem uma montanha oceânica comum, nem uma plataforma continental típica. Algo único, nascido de processos oceânicos e continentais ao mesmo tempo. Por eras, este bloco permaneceu parcialmente exposto. Era uma ilha massiva, talvez uma corrente de terras cobertas por vegetação, lagos e montanhas. Fósseis encontrados em sedimentos da região, incluindo restos de árvores coníferas, sugerem que sua superfície era estável o suficiente para abrigar ecossistemas completos. Esta terra perdida serviu possivelmente como uma ponte natural entre os antigos fragmentos de Gondwana, Índia, Austrália, Antártida e Madagascar. Mas nada na Terra é imutável. Com o tempo, o platô de Kerguelen começou a afundar. As placas tectônicas se moveram. O calor interno que o sustentava se desviou e o peso das rochas vulcânicas provocou uma descida lenta e constante. A superfície foi tragada pelo mar, pouco a pouco, até sumir quase por completo sob as águas do Índico. Apenas os picos mais altos continuaram visíveis, transformados em ilhas remotas e desoladas. O que antes era terra firme, agora jaz no silêncio, a milhares de metros de profundidade. Seus contornos ainda são estudados e seus segredos alimentam debates entre geólogos. Estaríamos diante de um continente perdido ou de uma anomalia sem igual? O achado de rochas graníticas, material tipicamente continental, levou muitos especialistas a reconsiderarem Kerguelen, não apenas um platô vulcânico, mas um microcontinente que, pelos caprichos da Terra, terminou submerso. Uma Atlântida real, tangível, sem templos de coral, mas com provas concretas. Mesmo assim, nem todos aceitam o título de continente perdido. O termo exige critérios que Kerguelen não cumpre de forma indiscutível. Para muitos, a composição dominada por basaltos vulcânicos e o fato de estar totalmente submersa impedem o reconhecimento formal. Kerguelen seria, então, uma anomalia geológica, extensa demais para ser ignorada, mas heterogênea demais para se encaixar nos manuais. Um território sem nome exato, preso entre definições científicas e os limites da nossa compreensão. No entanto, sua existência nos faz refletir. Kerguelen é o lembrete de que a Terra é um organismo em constante mutação. Ao longo de eras, o planeta moldou, ergueu e apagou suas próprias paisagens. O que hoje vemos como eterno pode, amanhã, simplesmente não estar mais lá. Sob a superfície imóvel do oceano, jazem mundos esquecidos e ecossistemas que partiram para o silêncio eterno sem deixar rastro. O platô de Kerguelen é um continente submerso no tempo. Não precisa de palácios ou lendas para impressionar. Sua presença invisível basta para provar o quanto a terra firme é efêmera. É um testemunho mudo, uma advertência geológica de que até os continentes podem se desvanecer. Uma cicatriz no fundo do mar, esperando por quem olhe para o abismo com os olhos do assombro. Mas nem todos os mistérios estão sob a água. Alguns jazem enterrados em solo firme, em planícies silenciosas, ou entre as sombras de montanhas antigas, cercados por rumores de ouro perdido e traição. Pois há histórias que, embora nascidas no pó do Velho Oeste, não perderam seu brilho. Como a do fora da lei que deixou para trás um rastro de roubos, morte, e um tesouro que ainda pode estar esperando para ser encontrado. Seu nome era Lame Johnny,
e sua lenda continua cavalgando pelas colinas negras de Dakota do Sul. Lame Johnny, o fora da lei e o tesouro perdido das colinas negras. Nos dias turbulentos do Velho Oeste, quando a fronteira americana era uma terra sem dono e a lei se impunha com mais chumbo do que justiça, surgiu uma figura envolta em sombras, astúcia e violência. Seu nome de nascimento era Cornelius Donahue, mas com o passar dos anos, todos o conheceriam como Lame Johnny, o Johnny Manco, um apelido que carregava o peso de uma lesão marcada e permanente, que o acompanhou desde a juventude. Nascido por volta de 1850 na Filadélfia, Donahue parecia, a princípio, destinado a uma vida honrada, sendo um jovem educado e promissor. Mas o rumo de sua vida desviou-se lentamente, até perder-se entre cavalos roubados, diligências cercadas e um tesouro do qual, até hoje, nada se sabe. Sua infância transcorreu em condições difíceis, mas não sem oportunidades. Foi admitido no Girard College, uma instituição de prestígio para órfãos e crianças em situação de pobreza. Ali, Cornelius destacou-se pela inteligência viva, comportamento exemplar e disciplina rígida. Era um aluno aplicado, respeitado por mestres e colegas. Porém, quando concluiu seus estudos em 1872, o mundo que o esperava do lado de fora era outro, mais hostil, incerto e muito mais rápido em castigar do que em perdoar. Tentou integrar-se à vida comum como muitos jovens de seu tempo. Partiu para o sudoeste buscando trabalho como vaqueiro nas vastidões do Texas. No entanto, logo começaram a circular rumores sombrios. Dizia-se que Donahue participava do roubo de cavalos, um crime gravíssimo, embora comum entre os cowboys daquela época. Roubar e vender animais era um negócio lucrativo, mas extremamente perigoso. Ser surpreendido poderia custar a vida sem qualquer direito a julgamento. Quando a febre do ouro começou a se espalhar para o norte, Johnny não hesitou. Em 1876, ele se mudou para as Colinas Negras, uma região rica em depósitos de ouro e ainda carente de autoridade estabelecida. Como muitos, chegou em busca de fortuna e, como tantos outros, não tardou a abandonar o caminho da legalidade. Em pouco tempo, conquistou uma reputação ambígua. Atuou como garimpeiro, um trabalho árduo e sem glamour, mas também como ajudante de xerife no condado de Custer. Esse cargo lhe deu acesso a informações privilegiadas e segredos da lei. Chegou a trabalhar como contador para uma empresa de mineração, posição que exigia confiança e instrução. Mas esse breve período de legitimidade ruiu rapidamente. Seu passado, que nunca o abandonou de fato, retornou de forma direta. Um homem vindo do Texas o reconheceu como ladrão de cavalos. A acusação bastou para arruiná-lo. Foi demitido de imediato e, a partir dali, vigiado de perto por olhos suspeitos. Rejeitado, marcado e com poucas opções legais, Johnny deu o passo definitivo para a escuridão. Abandonou qualquer pretensão de respeitabilidade e mergulhou por completo no banditismo. Já não era mais Cornelius Donahue, o jovem promissor da Filadélfia. Agora era Lame Johnny, o manco do ouro, o assaltante de estradas, o homem com um preço pela sua cabeça. E sua história, a partir desse momento, transformou-se em lenda. Formou um bando com homens calejados, dispostos a segui-lo não por lealdade, mas pela ganância compartilhada. Juntos, dedicaram-se ao que sabiam fazer melhor: roubar gado em rotas desprotegidas, interceptar carruagens com violência calculada e comercializar cavalos subtraídos de ranchos dispersos. Operavam com eficácia brutal, utilizando trilhas secundárias e contatos dentro dos assentamentos mineiros, onde a lei chegava tarde, ou nunca chegava. Mas foi em 26 de setembro de 1878 que Lame Johnny cruzou o limiar da delinquência comum para entrar no folclore do crime. Naquele dia, ele e seu bando executaram seu golpe mais audaz.
A emboscada à diligência blindada, conhecida como The Monitor, não era um alvo qualquer. Era um transporte pesadamente escoltado, desenhado para mover os metais preciosos extraídos das minas de Homestake, uma das maiores e mais lucrativas explorações de ouro da região. A informação era precisa, os tempos cronometrados, e quando a carruagem passou pela estação de Canyon Spring, o bando atacou sob uma chuva de pólvora. O assalto foi rápido, violento e terrivelmente eficaz. O espólio era impressionante. $3.500 em notas, $500 em diamantes e aproximadamente 700 libras de ouro em pó, pepitas e barras. Para termos uma dimensão da magnitude, em valores atuais, essa quantidade de ouro equivaleria a cerca de $3 milhões. Foi um dos maiores golpes já perpetrados nas Colinas Negras. E foi também o princípio do fim para Johnny. A notícia do crime espalhou-se como fogo na pradaria. O incidente indignou não apenas as autoridades, mas também os poderosos interesses mineiros, que exigiram uma captura imediata. Patrulhas foram organizadas, recompensas generosas foram oferecidas e justiceiros foram espalhados por toda a zona. A caçada havia começado e a presa era Lame Johnny. Durante meses, o fora da lei conseguiu iludir seus perseguidores. Mudou de esconderijos, abandonou membros de seu bando e utilizou rotas desconhecidas até para os moradores locais. Mas em julho de 1879, a sorte finalmente o deixou. Foi capturado perto da reserva de Pine Ridge e colocado sob custódia. As autoridades decidiram transferi-lo para Deadwood para enfrentar o tribunal. Mas Johnny nunca chegou ao seu destino. No caminho, a diligência que o transportava foi interceptada perto de Buffalo Gap por um grupo de homens mascarados. Eram muitos, armados e decididos. Detiveram o veículo sem derramar sangue, pois queriam apenas uma coisa: saber onde estava o ouro. Interrogaram Johnny no local, exigindo coordenadas, um mapa ou um nome. Mas ele não falou. Ou ao menos, não o suficiente. Talvez não soubesse. Talvez tenha mentido para proteger o saque. Talvez estivesse apenas tentando ganhar tempo. Não houve julgamento, nem cela, nem últimas palavras. Tiraram-no à força da carruagem, levaram-no até um olmo solitário e o enforcaram ali mesmo, ainda com as correntes presas aos pulsos. Foi uma execução extrajudicial, rápida e cruel. Deixaram seus restos mortais suspensos ao vento, como uma advertência terrível para os outros. Assim terminou a vida de Lame Johnny, sem redenção, sem testemunhas confiáveis e sem qualquer pista sobre o paradeiro do ouro. Desde então, o destino daquela fortuna permanece envolto em mistério. Aquelas 700 libras de ouro, tão reais quanto o sangue vertido para consegui-las, simplesmente desapareceram. Não foram encontradas no local do crime, nem nos esconderijos do bando, nem nos bolsos dos envolvidos. É como se tivessem evaporado junto com o último suspiro do fora da lei. E é precisamente esse vazio que mantém a história viva nas mentes dos aventureiros. Alguns estão convencidos de que Johnny conseguiu esconder o botim em algum lugar remoto das Colinas Negras antes de ser pego. A região, com suas florestas densas, colinas íngremes, grutas profundas e passagens ocultas, oferece infinitos esconderijos onde um tesouro poderia repousar por séculos. Há quem afirme que ele deixou sinais. Marcas em rochas, árvores cortadas em ângulos estranhos, pistas invisíveis que apenas os verdadeiros rastreadores saberiam ler. Outros sustentam uma teoria diferente, de que os sobreviventes do bando retornaram em segredo após o enforcamento, recuperaram o ouro e desapareceram, dividindo a fortuna no silêncio da noite. E há ainda quem aponte para os próprios homens que o mataram, os justiceiros ou mercenários contratados, sugerindo que eles sabiam exatamente o que buscavam e silenciaram Johnny para ficar com tudo. Se foi assim, o tesouro não está perdido,
mas dissolvido nas mãos de quem soube guardar o segredo por gerações. Ao longo dos anos, o mistério atraiu toda sorte de caçadores. De garimpeiros a arqueólogos amadores, todos percorreram os caminhos de Johnny com mapas desgastados e detectores de metal. Escavaram antigos acampamentos e vasculharam arquivos esquecidos, impulsionados pela esperança de tropeçar, por acaso, em uma fortuna enterrada há quase 1 século e meio. Mas até o dia de hoje, nada foi encontrado. Nenhuma barra, nenhuma pepita, nenhum baú oxidado emergiu da terra. Existe realmente esse tesouro em algum canto do oeste? Ou é apenas uma fábula, um espelhismo nascido da ganância e do desejo de dar sentido a uma vida violenta? Talvez o ouro tenha sido derretido e gasto na economia clandestina da fronteira. Ou talvez ele ainda esteja lá, intacto, esperando sob camadas de terra e tempo. O que é certo é que a história de Lame Johnny continua viva. É contada ao redor de fogueiras, em pequenos museus e nas trilhas solitárias da Dakota do Sul. De vez em quando, alguém aparece com uma pá na mão e uma lenda batendo no coração. Porque há histórias que se recusam a morrer, especialmente quando ainda resta ouro para encontrar. E nem sempre é o metal que brilha, mas o mistério que o envolve. Às vezes, o verdadeiro tesouro reside nas perguntas sem resposta e nos silêncios que sobrevivem ao tempo. O que é certo é que a história de Lame Johnny continua viva. É contada ao redor de fogueiras, em pequenos museus e nas trilhas solitárias da Dakota do Sul. De vez em quando, alguém aparece com uma pá na mão e uma lenda batendo no coração. Porque há histórias que se recusam a morrer, especialmente quando ainda resta ouro para encontrar. E nem sempre é o metal que brilha, mas o mistério que o envolve. Às vezes, o verdadeiro tesouro reside nas perguntas sem resposta e nos silêncios que sobrevivem ao tempo. Mas nem todas as histórias ocultas do passado se desenrolam entre bandidos e diligências. Algumas acontecem nas sombras do poder, em gabinetes oficiais e vagões de trem, sob governos tensos e sociedades divididas. Em um Japão devastado pela guerra, 3 incidentes ferroviários abalaram o país no mesmo ano, semeando medo e suspeitas. O mais desconcertante de todos foi o descarrilamento de Matsukawa, um caso que começou como um acidente e terminou como um dos julgamentos políticos mais controversos do século XX. O descarrilamento de Matsukawa, o julgamento que dividiu o Japão. Nas primeiras horas de 17 de agosto de 1949, quando a escuridão ainda reinava sobre a província de Fukushima, um trem de passageiros percorria a linha principal de Tohoku, às 3h09 da manhã, perto da estação de Matsukawa. O inesperado aconteceu. A locomotiva e vários vagões saltaram abruptamente dos trilhos. O impacto foi violento. 3 trabalhadores ferroviários partiram para o silêncio eterno instantaneamente. Não houve tempo para socorro ou explicações. Foi súbito, brutal e trágico. O que poderia ter sido classificado como um acidente técnico, logo se tornou um caso de implicações muito maiores. O Japão, apenas 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, vivia uma reconstrução lenta, dolorosa e repleta de tensões. As cidades ainda estavam em ruínas, a economia era frágil e o desemprego alto. A desconfiança política era a única constante. O ambiente era volátil. O país estava atravessado por greves operárias e uma polarização ideológica crescente. Nesse contexto, o descarrilamento não foi visto como um fato fortuito. As autoridades rapidamente começaram a tratá-lo como um ato deliberado, uma sabotagem contra o sistema. E não era o único incidente inquietante daquele ano. Em 1949, o presidente das Ferrovias Nacionais, Sadanori Shimoyama, foi encontrado sem vida em circunstâncias misteriosas. Dias depois, outro trem, desta vez sem condutor,
percorreu quilômetros sem controle. A sucessão de eventos deixou o país em suspense. Diante da pressão mediática, o governo precisava de respostas e, acima de tudo, precisava de culpados. Foi então que o caso Matsukawa tornou-se uma peça-chave na guerra pelo controle do Japão de pós-guerra. Com o país mergulhado no caos, as autoridades agiram rápido. Em poucas semanas, a polícia deteve 20 pessoas, a maioria membros do Sindicato Nacional dos Ferroviários e do Partido Comunista Japonês. A acusação foi direta: sabotagem premeditada. Segundo a versão oficial, os suspeitos haviam desmontado uma placa metálica que unia os trilhos, provocando a tragédia. O caso foi para os tribunais. Os promotores apresentaram confissões obtidas durante interrogatórios intermináveis, mas não exibiram provas físicas contundentes. Não havia testemunhas nem evidências claras. A defesa denunciou coerção e manipulação política. Mesmo assim, em 1953, vários acusados foram condenados, alguns sentenciados à morte. Contudo, o caso não terminou ali. A pressão pública cresceu. Campanhas civis impulsionaram uma revisão do processo. Em 1959, as sentenças foram revogadas e, em 1963, a Suprema Corte ratificou a absolvição de todos. Apesar disso, nenhum deles foi compensado de imediato. A investigação nunca determinou a causa real do desastre. O descarrilamento de Matsukawa deixou uma ferida aberta. Foi um julgamento sem provas, movido pelo medo e pela conveniência. Embora os acusados tenham sido libertados, o dano foi irreparável. Eles perderam mais de 10 anos de suas vidas atrás das grades. Saíram com nomes manchados e famílias destruídas pela vergonha e pela injustiça. Não houve pedidos de desculpas, apenas o silêncio de um sistema que preferiu virar a página. Em 1970, o caso foi arquivado definitivamente. Ninguém foi punido. Ninguém assumiu a responsabilidade política. Sabotagem sindical, negligência técnica, manipulação estatal, jamais saberemos. O que resta é a certeza de que o trem caiu uma vez, mas a justiça levou 20 anos para conseguir se reerguer, porque há relatos que não afundam com os fatos, mas sobrevivem ao tempo, alimentados pela dúvida e pelo espanto. Alguns nascem nos tribunais, outros nos campos de batalha e outros nas sagas tecidas ao calor de uma fogueira. Como a história de Ragnar Lothbrok, guerreiro, explorador, rei, ou talvez apenas um mito. Uma figura cuja existência divide historiadores há séculos. Ele foi real? Foi a união de vários homens em um só? Ou apenas uma lenda criada para inspirar medo e orgulho em partes iguais? A próxima história mergulha nesse dilema, entre o que se pode provar e o que se continua a acreditar. Ragnar Lothbrok, história ou mito? Durante séculos, seu nome ressoou como um trovão entre os ecos do norte. Ragnar Lothbrok, um guerreiro viking que, segundo as crônicas e lendas, saqueou Paris, aterrorizou as costas da Inglaterra, desposou nobres mulheres e encontrou seu fim de forma tão brutal quanto memorável. Lançado em um poço de serpentes venenosas por seus inimigos. Sua história foi contada e recontada em sagas islandesas, poemas épicos e canções populares. Mas também foi posta em dúvida por historiadores modernos, que ainda hoje debatem uma questão essencial. Ele realmente existiu? Ragnar representa um dos casos mais emblemáticos da linha tênue entre a história e a mitologia. As principais fontes que o mencionam não são registros oficiais da época, mas relatos escritos séculos depois. São sagas literárias carregadas de simbolismo, heróis sobre-humanos e batalhas impossíveis. Nelas, Ragnar é filho de um rei sueco, um navegador intrépido e pai de uma prole lendária. Ivar, o sem-ossos, Bjorn, flanco de ferro, Sigurd, cobra no olho, Hvitserk e Ragnald.
todos eles com suas próprias gestas, documentadas com maior ou menor certeza histórica. Segundo as sagas, Ragnar navegou junto a seus filhos em expedições que cruzaram mares bravios e rios distantes. Saqueou cidades, derrotou exércitos e enfrentou até criaturas fantásticas. Suas façanhas abrangem territórios da Escandinávia até o coração da França. Mas o episódio que realmente o transformou em lenda foi sua queda. Capturado pelo rei Ela de Nortúmbria, Ragnar foi executado de maneira cruel, lançado vivo em um poço repleto de víboras. Ele não implorou, não chorou. Em seu último suspiro, lançou uma profecia. Seus filhos vingariam sua morte com uma fúria devastadora. Aquela frase tornou-se uma promessa gravada a fogo na tradição viking. Um chamado à vingança, à honra e ao medo que seu nome ainda inspira. O verdadeiro desafio para os historiadores é separar o homem do mito. As crônicas contemporâneas mal mencionam seu nome. Elas falam, por outro lado, de seus supostos filhos, que lideraram o temido grande exército pagão que assolou a Inglaterra no século IX. Mas Ragnar, como figura central nesses documentos, simplesmente não aparece. E isso alimenta a dúvida. Alguns investigadores sustentam que Ragnar Lothbrok nunca foi uma pessoa real. Seria uma invenção poética, um arquétipo de guerreiro criado para dar unidade à história oral escandinava. Um herói que representa valores e símbolos coletivos, mais do que fatos comprováveis. Outros acreditam que houve um Ragnar real, mas que suas conquistas foram infladas e adornadas pelo tempo até se tornarem lendárias. Existe ainda uma terceira possibilidade, que Ragnar Lothbrok não fosse um nome, mas um título. Um pseudônimo usado por vários chefes cujas ações acabaram fundidas em um só relato. Sob esta teoria, o personagem seria uma amálgama de figuras históricas. Fala-se de Reginherus, o líder que cercou Paris em 845, ou de Ragnar, caudilho que lutou na Irlanda. Ambos reais, ambos documentados, mas nunca identificados como Ragnar em vida. Assim, o nome Ragnar Lothbrok pode ser mais um receptáculo da memória coletiva do que um retrato fiel de um único homem. Uma figura moldada pela necessidade narrativa e pela fascinação medieval por heróis maiores que a vida. Um símbolo que transcendeu qualquer evidência concreta. Contudo, seu legado provou ser mais forte que a incerteza. As sagas nórdicas preservaram a identidade de um povo que, por séculos, não escreveu sua história com tinta, mas com a voz. Nelas, Ragnar não é apenas um personagem, é uma ideia. Representa a audácia de navegar para o desconhecido, a ferocidade na batalha e a busca implacável pela glória. Nele, condensa-se o espírito viking, indomável e expansivo. Hoje, sua presença se multiplicou na cultura global. Protagonista de séries, figura central em jogos e inspiração para romances. Sua imagem, de guerreiro tatuado, com pele curtida e espada no punho, gravou-se na mente coletiva. Apesar das dúvidas, Ragnar alcançou um status que muitos personagens históricos documentados jamais conhecerão. Ele foi real? Foi o eco de muitos homens? Ou apenas uma criação poderosa nascida da sede por grandes histórias? Não sabemos. E talvez nunca saibamos. Mas isso não importa tanto quanto parece. Porque o que define uma lenda não é se ela aconteceu, mas se ela perdura. E Ragnar perdura. Nos livros, nas telas e em cada canto do mundo, onde alguém ouve seu nome e se pergunta: e se fosse verdade? Porque há nomes e lugares que, embora envoltos em mistério, resistem ao esquecimento. Não pelo que se sabe deles, mas pelo que se oculta. Territórios mencionados em textos antigos, repletos de riquezas e exotismo, cuja localização exata se perdeu no tempo. Um dos mais enigmáticos é a Terra de Punt. Os egípcios a consideravam uma terra sagrada, fonte de tesouros naturais e símbolos divinos.
Mas ainda hoje, milhares de anos depois, ninguém pode apontar com certeza onde ela ficava. Seria na Etiópia? Iêmen? Somália? O que sabemos é que Punt existiu na mente do Antigo Egito como uma terra de maravilhas, e isso basta para que sua lenda siga viva. A Terra de Punt, o paraíso perdido do Antigo Egito. Nos templos egípcios antigos, entre hieróglifos entalhados com precisão milimétrica e relevos que narram batalhas e ritos sagrados, surge com frequência o nome de uma terra distante e envolta em mistério. Punt, uma região descrita como rica, fértil e abençoada. Para os egípcios, Punt era muito mais que um destino comercial. Era uma fonte mítica de abundância. O lugar de origem de produtos exóticos e valiosos, como incenso, mirra, ébano, ouro e marfim. Na imaginação do Egito Antigo, Punt representava o auge da opulência e a conexão direta com o divino. No entanto, diferente de outras regiões do mundo conhecido, Punt nunca foi localizada com exatidão nos mapas antigos ou em descobertas modernas. Não deixou vestígios físicos óbvios, nem cidades que pudéssemos identificar, nem monumentos que contassem sua própria história. Apenas as referências egípcias, insistentes e profundas, dão prova de que ela realmente existiu. Punt não era um invento mitológico. Era, segundo os registros, um parceiro comercial real e vital. Aparece em textos desde a dinastia V, por volta de 2500 a.C., permanecendo presente até o Império Novo. Durante mais de um milênio, foi parte fundamental das rotas de intercâmbio. O fato de os faraós enviarem expedições grandiosas para obter seus produtos demonstra sua importância estratégica e econômica para o Império do Nilo. A mais célebre dessas missões foi organizada pela rainha faraó Hatshepsut, uma das figuras mais poderosas que o mundo já conheceu. No século XV a.C., a jornada foi gravada com luxo de detalhes nos muros do templo de Deir el-Bahari, em Luxor. Ali se narra como uma glória nacional a viagem em direção a Punt, o recebimento por parte de seus governantes e o retorno triunfal da frota egípcia, carregada de tesouros naturais e aromas intensos. Essas representações mostram casas erguidas sobre estacas, árvores de mirra arrancadas com suas raízes para o replantio e animais nunca antes vistos no Egito. Tudo indica que Punt era uma região organizada, com um governo próprio e recursos vastos. Não era apenas um porto, era uma civilização ativa que mantinha relações diplomáticas com o maior poder de seu tempo. Apesar dessa evidência clara, a localização exata de Punt segue sendo um dos maiores enigmas da egiptologia. Durante séculos, pesquisadores tentaram situá-la no mapa, guiando-se por descrições geográficas e rotas de navegação. Mas o consenso nunca chegou. Alguns estudiosos sustentam que Punt ficava na atual Somália ou Eritreia. Outros apontam para o interior, no Sudão do Sul ou na Etiópia. Há também teorias que sugerem a Península Arábica, no Iêmen, embora essa ideia tenha perdido força. O que alimenta ainda mais o mistério é a ausência total de fontes locais. Não se encontrou nenhum texto ou artefato de origem própria que nos permita entender sua cultura por dentro. Tudo o que sabemos provém exclusivamente do olhar egípcio. Punt foi, ao que parece, uma civilização que não deixou escrita, ou cujo sistema não sobreviveu à passagem dos milênios. Mesmo assim, sua marca persiste. As expedições a Punt eram vistas como atos quase sagrados. As plantas de mirra trazidas de lá eram consideradas presentes dos deuses. Girafas e macacos eram tratados como oferendas vivas. Punt era o símbolo da conexão com o que é puro e abençoado. E talvez por isso, quando desapareceu da história, partiu para o silêncio eterno sem alarde. Desvaneceu-se como um sonho compartilhado, uma terra real que se tornou lenda. Até hoje,
Nenhuma descoberta confirmou onde ficava esse paraíso. Não há túmulos identificados, apenas a sombra do que foi uma grande rede de trocas. Esse vácuo torna Punt fascinante. Foi documentada e essencial para uma das civilizações mais avançadas do mundo, e ainda assim, sumiu por completo. É uma peça faltando no mapa da antiguidade. Uma história incompleta que desafia cada nova expedição ao chifre da África. Punt permanece como um símbolo do que a história ainda não revelou. Um lembrete de que, mesmo nos registros mais minuciosos, existem zonas de sombra e mistérios sem resposta. Lugares que foram reais, que marcaram uma época e que hoje só existem em relevos de pedra, entre barcos entalhados e árvores de mirra. Foi um paraíso comercial, uma ponte entre o humano e o divino. E embora suas coordenadas tenham se perdido no tempo, sua lenda segue viva, tão firme quanto os templos que a imortalizaram para a eternidade. Porque, às vezes, a história não se escreve apenas com o que sabemos, mas com o que ainda não podemos explicar. Em todo o mundo, estruturas antigas despertam perguntas semelhantes. Quem as construiu? E por que sua forma recorda outras muito mais famosas? Na Grécia, longe do Nilo e do incenso de Punt, erguem-se construções que intrigam arqueólogos há décadas. Não estão no Egito, mas sua forma é inconfundível. São as chamadas pirâmides gregas. Erguidas na região da Argólida, essas estruturas milenares abriram um novo interrogante. Por que os antigos gregos construíram pirâmides? E que segredos escondem suas pedras silenciosas? As pirâmides gregas na Argólida. Um mistério de pedra entre as oliveiras. A poucos quilômetros da antiga cidade de Argos, no coração da região do Peloponeso, erguem-se estruturas que, à primeira vista, rompem com a imagem clássica da arquitetura grega. Não são templos repletos de colunas, nem teatros ao ar livre. São construções de forma triangular, com muros que se elevam em ângulos agudos, semelhantes a pirâmides. E embora sua escala não se compare à majestosidade de Gizé, sua mera existência levanta uma questão perturbadora. Por que existem pirâmides na Grécia? A mais conhecida de todas é a pirâmide de Helinicon. Construída em pedra calcária, ela se ergue sóbria e silenciosa em um terreno plano, cercada por olivais. Diferente de suas irmãs egípcias, não possui câmaras subterrâneas complexas nem decorações internas. O desenho é simples, um corredor central flanqueado por pequenas salas. Não há sinais claros de que tenha servido como morada para o silêncio eterno, nem inscrições que revelem seu propósito original. Seu estilo arquitetônico não se encaixa facilmente em nenhuma categoria do mundo grego clássico. Enquanto os templos daquela época focavam em estruturas abertas e simétricas, Helinicon parece responder a outra lógica, a outro simbolismo. Por isso, desde o seu redescobrimento, foi alvo de múltiplas teorias. O debate mais intenso gira em torno de sua idade. A maioria dos arqueólogos a situa no século IV a.C., baseando-se em fragmentos de cerâmica encontrados no local. No entanto, um estudo de 1991 propôs uma data muito anterior, por volta de 2700 a.C. Essa afirmação, baseada em técnicas de datação por termoluminescência, gerou uma forte polêmica. Se estiver correta, a pirâmide de Helinicon seria contemporânea, ou até anterior, às primeiras pirâmides egípcias. Uma ideia que, para muitos, é difícil de aceitar. A comunidade acadêmica reagiu com ceticismo. Questionou-se a metodologia e a falta de evidências complementares. A proposta foi, em grande parte, descartada, mas nunca totalmente refutada. Como ocorre na arqueologia, a margem de incerteza permanece. O fato é que, independentemente de sua idade, a pirâmide de Helinicon continua sendo um mistério.
Sua forma, seu isolamento e sua aparente falta de função funerária fazem dela uma anomalia na paisagem grega. A pergunta sobre seu propósito segue sem uma resposta definitiva. Uma das teorias mais aceitas sugere que ela serviu como um pequeno posto de controle defensivo. Sua localização estratégica permitiria vigiar a passagem de mercadorias e viajantes. Uma função prática, mas sem provas conclusivas. Outra possibilidade aponta para um uso cerimonial. Alguns investigadores notaram que a orientação da estrutura pode ter relação com fenômenos astronômicos. A pirâmide seria, então, um marcador solar ou um calendário primitivo. Alinhamentos com o solstício de verão poderiam ter um valor simbólico ou agrícola para as comunidades da região. No entanto, essas ideias seguem no campo da especulação. O que torna o mistério ainda mais denso é que Helinicon não está sozinha. Na região da Argólida, foram identificados vestígios de pelo menos outras 2 estruturas piramidais, hoje em ruínas. Isso sugere que, em algum período, esse tipo de arquitetura teve relevância local. A escassez de exemplos e a falta de registros impedem a reconstrução exata do seu contexto, mas reforçam a ideia de que não foi um caso isolado. Essas construções, embora modestas se comparadas às do Egito ou da Mesoamérica, trazem questionamentos profundos. Teria a forma piramidal sido uma invenção recorrente por razões práticas? Ou existiram contatos culturais indiretos que espalharam essas ideias? Ninguém sabe ao certo. O que resta claro é que estas pirâmides gregas, silenciosas e afastadas, continuam desafiando o relato tradicional da história. Elas nos lembram que o passado ainda guarda segredos e que, mesmo no coração do mundo clássico, existem enigmas que não batem com o que acreditávamos saber. A ausência de uma conexão provada entre culturas não impede que a forma piramidal tenha surgido repetidamente. É como se a humanidade, em pontos distintos do globo, tivesse chegado à mesma conclusão, de que erguer muros em triângulo não oferecia apenas estabilidade, mas um vínculo simbólico com o céu e com a eternidade. Talvez por isso as pirâmides despertem tanto assombro. São declarações. E no caso de Helinicon, a declaração não é de poder imperial, mas de persistência, de presença. Ali, no silêncio rural do Peloponeso, a pirâmide continua de pé. Cada pedra ajustada e cada ângulo talhado contam uma história que ainda não compreendemos totalmente. Uma história de conhecimento técnico e de um pensamento que ainda intriga os especialistas. A pirâmide de Helinicon não precisa competir com as maravilhas do mundo. Seu valor está na pergunta não resolvida que flutua sobre ela como sua própria sombra ao entardecer. O que os antigos realmente sabiam? Que nós ainda estamos tentando descobrir? Essa mesma pergunta ressoa a centenas de quilômetros ao sul, no coração do antigo reino de Kush. Uma civilização poderosa que dominou o Nilo e chegou a governar o Egito. Eles deixaram templos e restos mortais protegidos por monumentos, mas há algo que ainda não conseguimos decifrar: sua língua escrita. O meroítico, idioma do reino de Kush, permanece como um dos maiores mistérios da história antiga. Foi uma língua viva, gravada em pedra e falada por reis. E, no entanto, hoje é quase completamente incompreensível. A última história desta série nos leva até lá, ao silêncio de uma linguagem perdida, que ainda espera para ser ouvida. A língua cuxita do reino de Kush, o mistério não traduzido do Nilo. Nas areias do atual Sudão, ao sul do Egito, floresceu por séculos uma civilização tão poderosa quanto enigmática, o reino de Kush. Com capitais como Napata e Meroe, eles dominaram vastas regiões do Vale do Nilo. Estabeleceram rotas comerciais com o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Por um período notável, governaram o Egito como faraós. Eram os soberanos da 25ª dinastia, os faraós negros. Sua marca cultural e militar foi profunda.
Mais além dos templos e das pirâmides de Meroe, que ainda desafiam o deserto, os Kuxitas deixaram um legado mais silencioso: sua língua escrita. Um idioma que 2000 anos depois resiste à compreensão moderna. Este é o Meroítico. Foi usado do século III a.C. ao século IV depois de Cristo. Adotou duas formas: a hieroglífica, para contextos sagrados e monumentais, e a cursiva, para fio por a vida cotidiana e documentos em papiro. Através delas, os Kuxitas registraram nomes, preces e leis. Essas inscrições foram encontradas em seus altares e lugares de descanso eterno. O alfabeto está parcialmente decifrado. Os sinais podem ser pronunciados. As palavras podem ser lidas em voz alta. Mas o seu significado, esse continua fora de alcance. O Meroítico é uma raridade entre as escrituras antigas. Diferente do egípcio clássico, não existe para ele uma pedra de Roseta. Não há um texto bilíngue que sirva de chave, e isso complica tudo. Apesar do esforço de linguistas desde o século XIX, a gramática continua um enigma. Algumas palavras foram associadas a nomes próprios ou fórmulas rituais. Mas a maior parte do vocabulário permanece sem tradução. Podemos ler o som, mas não entendemos a alma da mensagem. A situação é frustrante. A língua de um império que desafiou Roma e o Egito permanece calada. A voz de Kush ainda não pode ser ouvida em seus próprios termos. É uma língua presa entre a memória e o esquecimento. Conhecemos sua forma, mas não seu fundo. E até que a decifremos, a história desse reino estará incompleta, esperando que uma nova prova revele o que esses signos tentaram dizer do coração do deserto. Esse muro linguístico não impede apenas o conhecimento de fatos administrativos. Ele bloqueia o acesso ao mundo simbólico deles, a forma como entendiam a morte, o sagrado e o próprio tempo. A maioria das inscrições está ligada a templos e restos mortais, sugerindo uma riqueza teológica imensa. Mas sem tradução precisa, tudo fica na superfície. Sabemos como se chamavam seus reis, identificamos suas linhagens, mas não podemos ler seus hinos, não podemos ouvir sua voz. Cada nova inscrição renova a esperança. Pesquisadores buscam semelhanças com línguas vivas da região. Analisam padrões universais, mas até agora, tudo é fragmentário. O idioma de Kush é uma barreira entre nós e uma das civilizações mais influentes da África antiga. O Meroítico representa uma identidade cultural suspensa no tempo. Seu desaparecimento sem tradução deixa um vazio na narrativa global. Cada estela que não podemos ler é uma página arrancada do passado. Hoje, com inteligência artificial e métodos avançados, as chances aumentam. Mas o progresso é lento. Não basta saber o som do signo. É preciso uma intuição que reconstrua o contexto perdido. Enquanto isso, o Meroítico espera, gravado na pedra. É um dos últimos idiomas escritos da humanidade ainda não decifrados. Sua persistência é um aviso. A história se perde quando se apagam as línguas que nomeavam o mundo. Sem linguagem, uma civilização para de falar. E o mundo deixa de escutá-la. E, no entanto, há vezes em que a linguagem não faz falta, onde o que se transmite não são palavras, mas atos extremos, olhares selvagens e gritos no meio do combate. Em outras latitudes e tempos distintos, os vikings deixaram uma marca diferente, não através de escrituras incompreendidas, mas através do terror puro. Entre eles, existia uma figura temida por inimigos e aliados: o Berserker. Guerreiros que, segundo as crônicas, lutavam possuídos por uma fúria ritual, com força sobre-humana e sem sentir dor. Vestiam peles de urso ou lobo. Entravam em transe antes da batalha e tornavam-se, literalmente, feras humanas. Eram apenas soldados sob efeito de substâncias? Ou portadores de uma tradição xamânica que desafiava a lógica? A nossa próxima história nos leva ao mundo deles, a mente do Berserker
e a escuridão de seus ritos. Os Berserkers Vikings e sua fúria ritual, quando o guerreiro se tornava fera. A transformação do Berserker não era improvisada, nem espontânea. Era cuidadosamente provocada. O guerreiro precisava despir-se de sua identidade humana para assumir outra, mais antiga e primitiva. Seu treinamento não incluía apenas o manejo de lâminas ou técnicas de combate, mas o domínio absoluto do corpo e da mente. Jejum prolongado, isolamento na natureza, exposição ao frio extremo e o uso controlado de substâncias. Tudo parte de um processo desenhado para romper a barreira entre o homem e a fera. Não se tratava meramente de perder o controle. O objetivo era canalizar um estado alterado de consciência para um propósito específico: aniquilar o inimigo. O transe do Berserker era funcional, quase tático. No campo de batalha, seus ataques eram tão rápidos e ferozes que os adversários não conseguiam responder com lógica ou estratégia. O terror psicológico que geravam bastava, muitas vezes, para romper as linhas inimigas antes mesmo do primeiro choque real. Os relatos mencionam que os Berserkers eram difíceis de deter, mesmo após o fim do combate. Sua fúria não desaparecia de imediato. Alguns levavam horas para se acalmar. Outros atacavam sem distinguir entre aliados e inimigos. Por isso, em tempos de paz, eram tão temidos quanto respeitados. Não eram vistos apenas como soldados, mas como homens tocados por uma força selvagem que podia tornar-se incontrolável a qualquer momento. Com a cristianização do norte da Europa, a figura do Berserker caiu em desgraça. O que antes era visto como poder espiritual tornou-se sinal de loucura ou heresia. As leis medievais passaram a proibir suas práticas e os registros começaram a tratá-los como ameaças sociais, e não mais como heróis de guerra. Contudo, a memória de suas façanhas jamais foi apagada. As sagas os preservaram como personagens extremos, destruidores implacáveis, mas também símbolos de uma conexão perdida com a natureza, com o instinto e com o sagrado animal. Em um mundo que valorizava cada vez mais o controle e a razão, o Berserker representava o oposto: o caos, o impulso puro, a força que não precisa de justificativa. Hoje, a imagem do Berserker sobrevive como arquétipo. Está na literatura fantástica, nos jogos e no cinema. Mas sua origem é mais profunda que qualquer ficção. É o eco de uma tradição que entendia o combate não apenas como luta física, mas como um rito de transformação. Uma passagem breve e violenta em que o homem, por um instante, tornava-se algo mais ou algo menos. O Berserker não foi apenas um soldado exaltado, foi a personificação de um ideal ancestral que hoje mal podemos imaginar: a fusão total entre homem, animal e mito. Sua existência, histórica ou simbólica, aponta para uma visão de mundo onde o guerreiro lutava com a alma, canalizando forças que o conectavam ao selvagem e ao irracional. Embora as sociedades modernas tenham abandonado os ritos de sangue e transe, essa figura perdura porque toca uma fibra profunda em nossa memória coletiva. Lembra-nos que, em algum ponto da história, a força bruta era uma forma de conexão com algo maior, que o corpo podia ser um templo, mas também uma arma, um canal e um ritual. E embora essa história tenha tentado relegá-lo ao folclore, sua silhueta ainda se destaca, com peles de urso ao vento e olhos acesos, na fronteira turva entre o humano e o animal. Porque o Berserker é um reflexo atávico daquilo que todos carregamos: a capacidade, ou o temor, de perder o controle e deixar que o mais antigo em nós assuma o comando. Pois o Berserker representa esse momento em que a realidade se distorce, quando a percepção do mundo se transforma por ritual ou fúria. E essa ideia, a de enxergar algo que não está lá, ou não como acreditamos, não é exclusiva dos campos de batalha vikings. Na Europa medieval, outro fenômeno desconcertante
invadiu castelos e mosteiros. Uma ilusão, uma crença estranha que levou nobres a se convencerem de que seus corpos eram feitos de vidro. Assim começa a nossa 11ª história. Um episódio esquecido da história médica e cultural do Ocidente, onde a fragilidade não era apenas emocional, mas imaginada como física, onde a mente distorcia a matéria e o impossível parecia tão real quanto o aço. A ilusão do vidro na Europa medieval. Quando o corpo se cria frágil como cristal. Na penumbra da Europa medieval e renascentista, quando a mente humana ainda cambaleava entre a fé, a superstição e uma ciência que mal ensaiava seus primeiros passos, emergiu um fenômeno tão estranho quanto perturbador. Pessoas convencidas de que seus corpos eram feitos de vidro. Essa crença, longe de ser uma metáfora poética, era um medo concreto. Um pavor absoluto vivido por aqueles que sentiam a própria carne tornar-se transparente e quebradiça. O delírio do vidro, que hoje compreendemos como um profundo tormento da mente, afetava sobretudo a nobreza e a elite intelectual. Não eram camponeses iletrados, mas cortesãos, eruditos e até monarcas. Eles acreditavam literalmente que eram frágeis como o cristal mais fino. Alguns temiam que suas pernas se estilhaçassem ao menor toque. Outros sentiam que suas entranhas eram ocas e prontas para romper. Caminhavam com extrema cautela, evitavam abraços, fugiam de qualquer contato. Viviam sob o terror constante de desmoronar, como uma taça preciosa que cai ao chão e se perde para sempre. O caso mais célebre foi o de Carlos VI da França. Durante suas crises, o rei ordenava que suas roupas fossem reforçadas com hastes de ferro. Ele precisava de uma armadura para proteger seu corpo de cristal. Seu medo não era encenação, era um abismo que o dominava. E embora estivesse cercado pelos melhores conselheiros, ninguém conseguiu libertá-lo totalmente dessa angústia transparente. Este delírio foi documentado em diversas cortes europeias entre os séculos XIV e XVII. Para nós, parece incompreensível, mas fazia sentido dentro do mundo simbólico da época. O vidro era um material novo, quase mágico, belo, mas mortal se quebrado. Crer-se feito de vidro era a manifestação de um medo profundo de perder a integridade e o controle. A medicina de então, focada nos humores e na influência dos astros, via isso como um castigo divino ou uma fraqueza da alma, e não como uma obscuridade da psique. Com o tempo, essa ilusão desapareceu, substituída por temores mais modernos. Mas seu rastro permanece como um eco curioso. Uma era em que o corpo podia sentir-se tão frágil quanto o espírito. A ansiedade tomava a forma de um cristal prestes a estilhaçar. A ilusão do vidro foi, em essência, um espelho deformado da condição humana. O desejo de ser visto com clareza, mas também o pavor de ser vulnerável diante do julgamento alheio. O corpo de vidro era indefeso diante do peso do próprio pensamento. Não surpreende que os mais afetados fossem figuras de poder, cercadas de protocolos e expectativas sufocantes. Homens que não podiam falhar e que acabaram sentindo-se tão frágeis quanto o símbolo que os obcecava. Hoje, não tememos mais nos quebrar em pedaços de vidro, mas falamos de ansiedade, exaustão e colapso. Os termos mudam, mas a experiência de sentir-se no limite permanece a mesma. O corpo continua sendo o palco dos nossos conflitos internos mais sombrios. A ilusão do vidro nos ensina que a mente pode moldar o mundo até torná-lo real, e que a história está cheia de pessoas que, embora nunca tenham se partido por fora, viveram como se estivessem prestes a quebrar por dentro. Essa capacidade de distorcer a realidade e habitar mundos paralelos não é exclusividade do delírio. Desde os tempos mais remotos, culturas inteiras sonharam com espaços perfeitos e inalcançáveis.
utopias que marcaram o desejo humano por refúgio e paz absoluta. Na antiguidade grega, esse lugar tinha um nome: Hiperbórea, uma terra mítica ao norte do mundo conhecido, onde o sol nunca se punha e os homens viviam em harmonia com os deuses. Uma fantasia geográfica que era, acima de tudo, uma ideia persistente de perfeição. Assim começa a nossa 12ª história, o mito de Hiperbórea, a utopia do norte. Hiperbórea, a utopia do norte na mitologia grega. Muito antes de existirem mapas precisos e fronteiras modernas, o mundo conhecido pelos gregos era cercado por um mistério tão vasto quanto o mar. E além desse mistério, para lá do frio, do vento norte e das terras bárbaras, diziam existir um lugar onde o sol nunca se punha, onde os homens viviam em paz, sem doenças ou guerras. Chamavam-no de Hiperbórea. O próprio nome significa além de Bóreas, o vento norte. Para os gregos, Bóreas trazia o inverno, o rigor e a agitação do mundo. Mas por trás dele, no ponto mais remoto do planeta, estava a promessa do oposto: a calma, a luz e a eternidade. Hiperbórea era muito mais que um ponto cardeal. Era uma utopia. Relatos antigos falavam de uma terra de dias eternos e estações suaves. Nela, os homens, os hiperbóreos, viviam em harmonia absoluta. Adoravam Apolo, o deus do sol e da perfeição. Diz a lenda que ele mesmo abandonava seu santuário, em Delfos todos os anos, para viajar até aquela região distante. Lá, ele descansava e celebrava ritos que nenhum mortal jamais poderia testemunhar. Não havia leis, pois não havia crime. Não havia médicos, pois não havia doença. E quando chegava a hora de partir, os hiperbóreos simplesmente se dissolviam na luz, sem dor ou lamento. Era uma civilização ideal, impalpável, suspensa entre o mito e a esperança. Geógrafos tentaram localizá-la, além da Sítia, perto do Círculo Polar, em uma ilha distante, ou até nas nuvens. Para Heródoto, era um enigma. Para Píndaro, um símbolo de perfeição. Para os neoplatônicos, uma metáfora da alma em paz. Com o passar dos séculos, alguns a identificaram com Atlântida, com Thule ou com civilizações perdidas no gelo. Mas a verdade é que Hiperbórea nunca esteve em um mapa. Estava no horizonte da imaginação. Era um reflexo invertido do mundo grego. Onde eles viam conflito, ela oferecia harmonia. Onde havia morte, ela oferecia transcendência. Não era apenas um lugar idealizado, era um destino espiritual. Embora nunca tenham encontrado evidências concretas de sua existência, a ideia persistiu. Porque cada povo precisa de uma terra sonhada. E no coração do pensamento grego, esse lugar perfeito sempre esteve ao norte, onde o frio se torna clareza, onde deuses e homens ainda conversam, onde a utopia, por um instante, parece real. Esse elo profundo com a luz tornou Hiperbórea muito mais que uma fantasia geográfica. Era uma metáfora da alma em estado puro. Lá, onde o sol não se ocultava e os deuses caminhavam entre mortais, o tempo parecia parar. Era como se o universo entrasse em pausa para contemplar a si mesmo em equilíbrio perfeito. Não havia pressa, nem desejo, nem sofrimento. Apenas presença. Nesse sentido, Hiperbórea não era uma fuga do mundo, mas uma visão do que o mundo poderia ser. Uma terra onde a existência não era uma luta, mas uma celebração constante. Onde o homem não precisava conquistar nem construir nada, pois tudo já estava em equilíbrio. Essa ideia poderosa atravessou séculos e ecoou em muitos outros imaginários. Filósofos, poetas e místicos viram nela o retorno a uma origem perfeita. Como ocorre com todo mito que resiste ao tempo, sua verdade não dependia de provas físicas, mas de sua necessidade simbólica. Hiperbórea era aquele lugar que todos, em algum momento, desejam alcançar, onde o espírito descansa, onde o eu se dilui,
e onde a vida não dói. Assim, mesmo hoje, em um mundo mapeado ao milímetro, ainda há espaço para imaginar um norte invisível, intacto e resplandecente. Uma Hiperbórea pessoal, intangível, esperando exatamente onde o limite do possível termina. Assim como Hiperbórea representava uma terra de harmonia inabalável, um refúgio de luz onde a violência não existia. A história que segue nos leva ao extremo oposto, a uma região real, quente e árida, onde a natureza mostrou um de seus rostos mais sombrios e cruéis. Pois se Hiperbórea era a utopia impossível, Tsavo foi, por um tempo, um pesadelo absolutamente real. Assim começa a última história, a dos leões devoradores de homens de Tsavo, no coração do Quênia colonial. Um episódio brutal e fascinante, que mistura medo, mito e realidade em partes iguais. Os leões devoradores de Tsavo. O terror sob o sol africano. Em 1898, no auge do Império Britânico, uma ambiciosa obra de engenharia buscava unir Mombasa ao Lago Vitória. Uma linha ferroviária que cruzaria as paisagens selvagens do Quênia. Era o símbolo do progresso técnico avançando pelo coração da África. Mas na região de Tsavo, onde o sol castigava sem trégua e a savana parecia infinita, o projeto encontrou um obstáculo imprevisto. 2 leões sem juba, imensos, astutos, devoradores de homens. Tudo começou quando os operários da ferrovia, em sua maioria indianos, começaram a desaparecer durante a noite. Alguns eram arrancados de suas tendas enquanto dormiam. Outros simplesmente não retornavam do campo. Logo, o medo se espalhou como uma praga. Os homens recusavam-se a trabalhar. Diziam que os leões não eram animais comuns, mas demônios encarnados, espíritos vingativos daquela terra. O pânico tornou-se uma sombra constante. As noites eram um tormento de olhos abertos e corações em suspensão. Reforçaram as cercas de espinhos, acenderam fogueiras por todo o perímetro, organizaram vigílias armadas. Nada funcionava. Os leões pareciam contornar cada barreira com uma inteligência assustadora. Eram invisíveis até que fosse tarde demais. Escolhiam suas presas com precisão. No acampamento, a sensação era de que não viviam uma caçada, mas uma guerra. O responsável pela obra, Tenente-Coronel John Henry Patterson, tentou acalmar os homens. Instalou armadilhas e barreiras. Inútil. Os ataques continuavam, cada vez mais audazes. Os leões não temiam o fogo nem o barulho. Deslizavam como vultos na escuridão, espreitando em silêncio e matando com uma eficácia terrível. Durante semanas, Patterson montou guarda pessoalmente. Passava as noites em plataformas elevadas, de rifle em punho, esperando o momento exato. Restos mortais apareciam mutilados. Outros sumiam para sempre. A moral estava destruída, a obra paralisada. O domínio britânico, por um instante, foi desafiado não por exércitos, mas por 2 criaturas silenciosas sob o luar africano. Por meses, o terror paralisou a construção da ponte sobre o rio Tsavo. Estima-se que mais de 30 pessoas, algumas fontes falam em 135, tenham partido para o silêncio eterno nas garras dos felinos. Eles agiam em dupla, algo raro para machos. Era uma caçada sistemática. Tsavo tornou-se sinônimo de morte. Os ataques não tinham padrão. Quando a calma parecia voltar, eles atacavam novamente, como se esperassem o medo diminuir. A tensão psicológica era insuportável. Os operários, exaustos, abandonaram o acampamento em massa. O avanço dos trilhos congelou no tempo. Finalmente, após longas vigílias e falhas, Patterson conseguiu abater os animais. O primeiro caiu após vários disparos. Dias depois, o segundo foi alcançado. Não foi uma caça simples. Foi um teste de nervos de aço. O silêncio que seguiu a última bala não foi de festa, mas de alívio puro. A ferrovia pôde continuar,
mas o episódio ficou gravado na memória do Império. As peles dos animais terminaram no Museu Field de Chicago, onde hoje se exibem os leões empalhados. Suas mandíbulas seguem abertas, testemunhas mudas daquele horror. Até hoje, cientistas debatem o motivo daquela fúria. Teorias falam em epidemias que reduziram as presas naturais ou infecções dentárias que impediam a caça comum, tornando os humanos alvos fáceis. Outros sugerem que se acostumaram com a presença de corpos durante a obra e tornaram-se oportunistas. Mas além da biologia, resta um fato. Por um tempo, a natureza retomou seu trono. O eco daqueles rugidos ainda ressoa como uma advertência sobre o selvagem que jamais foi domesticado por completo. Hoje, viajamos por alguns dos mistérios mais desconcertantes da história. De uma pedra rúnica que pode reescrever o passado da América a um túmulo de Cristo no Japão. De um continente perdido sob o oceano, a pirâmides na Grécia e um idioma africano indecifrado. Exploramos utopias, delírios medievais e os rugidos letais de Tsavo. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios repletos de história, mitos e enigmas do mundo. Deixe nos comentários qual dessas histórias mais te surpreendeu. Acredita que alguma delas tenha uma explicação que ainda não conhecemos? E se você acha que isso pode interessar a alguém, compartilhe agora mesmo. Talvez você seja quem desperte em outros a curiosidade pelo que a história ainda não resolveu. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. Nos vemos no próximo episódio.